Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, pelos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe, do alto da cabeça à planta dos pés. Glórias a Deus. A palavra está em Ester, capítulo 1, de versículo 1 em diante, aonde no reinado do rei Xerxes, ele fez uma festa para mostrar aos seus amigos pessoais e também ao conselheiro do reinado, a grandiosidade do seu reinado. Era um reinado grande, bem vasto, e ele quis fazer uma festa para mostrar a grandiosidade do seu reinado. E ele levou 7 dias de festa, e no 7º dia ele pediu para que os seus servos fossem anunciar à rainha Vaste que ela se comparecesse, porque se apresentasse para ele e os seus. Só que a rainha Vaste também decidiu fazer uma festa para com os seus do palácio, as suas mulheres do palácio, e não houve uma comunicação entre eles dois, entre o rei Xerxes e a rainha Vaste. E ela não obedeceu o chamado dele, a ordem dele. E ela disse que não ia. E assim ela fez, ela não foi. E o rei ficou muito chateado por ela ter desobedecido. E não só o rei, como também os conselheiros e os seus amigos. Isso fez com que Vaste perdesse o trono dela de rainha, e ela foi acometida a sair da sua posição de rainha, e assim abrindo vaga para outras candidatas. E uma das candidatas que foram selecionadas, que foram candidatas escritas para o lugar de Vaste. E assim abriu um decreto que Vaste não era mais a rainha daquele reinado. E assim surgiu vaga para outras candidatas, e sendo uma delas, sendo Radassa. Radassa era judia. O Senhor já tinha um plano, já tinha um propósito na vida de Radassa. Radassa foi criada com seu primo Mordecai, pelo qual ela perdeu seus pais desde cedo, desde criança, e ela foi criada pelo seu primo Mordecai. E Mordecai pediu para que ela se candidatasse, e ele candidatou ela. E pediu também para que ela não falasse para ninguém que ela era judia, ou seja, as pessoas que eram judia para aquele governo, para aquele reinado, não era compatível a ser candidata para ser uma rainha, porque tinha um propósito e também tinha questões pessoais entre a judeu e aquele reinado de Xerxes. E também outras candidatas que se candidataram, todas passaram pelo processo, inclusive Radassa pelo processo de cuidados, durante um ano. E aí houve uma mudança de dentro para fora e de fora para dentro. E na apresentação desse reinado, dessas candidatas, o Senhor já tinha um propósito para com Radassa, não só para honrar Radassa, mas também tinha um propósito dela do Senhor para com os judeus, para que ela, quando fosse rainha, né, ela tinha poder para liderar aquele povo que vinha sendo sofrido, sendo maltratado por diversas situações. E quando chegou a vez dessas candidatas se apresentar para o rei, o Senhor convenceu o rei Xerxes para que a rainha seria Radassa.
E assim foi. Não só Radassa mudou de dentro para fora, como também de fora para dentro, e o Senhor mudou o nome de Radassa para Esté. E o rei, no dia da seleção, ela foi muito inteligente e também direcionada pelo Senhor para que todas as candidatas que ia se apresentar para o rei tinha direito a seus acessórios, seus vestidos, e Radassa foi orientada pelos seus, que estava cuidando dela no decorrer do ano, foi aconselhada para que ela usasse poucos acessórios e um vestido mais suave, mais leve. E assim ela fez, ela obedeceu, ela foi obediente aos comandos. Todas as outras candidatas que iam se apresentar, botou muitos acessórios, vestido muito pesado e muitos acessórios que não tinham uma postura correta diante do rei. Mas, independente de qualquer acessório, de qualquer vestido, o Senhor já tinha um propósito, porque o Senhor é assim, meus irmãos, quando Ele já tem um propósito em nossas vidas, o Senhor vai aonde a gente não pode ir, o Senhor convence onde a gente não pode convencer, o Senhor faz acontecer aonde tem que fazer, quando Ele tem que honrar os seus, Ele faz, o Senhor faz na hora dele, no tempo dele, e assim não foi diferente com Radassa. E no dia da seleção, ela foi muito inteligente, botou poucos acessórios, o vestido mais leve, ficou bem apresentável e com uma postura correta mediante ao rei. E no capítulo 17, ele diz assim: o rei gostou muito de Esté, mais do que qualquer outra mulher, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra havia feito. Então ele pôs a coroa real na cabeça dela e declarou que Esté era a rainha em lugar de Vaste. Para comemorar o acontecimento, o rei deu outro grande banquete para todos os seus nobres e oficiais. Era o banquete de Esté, e assim Esté foi a rainha. Esté foi a candidata aceita pelo rei Xerxes. E assim, meus irmãos, o Senhor faz com a gente. Quando o Senhor tem propósito, o mesmo Deus de Esté é o mesmo Deus da gente, de hoje e de sempre. E como Ele fez com Esté, Ele faz conosco. Como Ele preparou Esté, disse que Esté chegou no dia, disse que Esté estava pronta, assim mesmo Ele está declarando hoje para a gente que nós estamos prontos para receber a coroa. A coroa é sua, meu filho. A coroa é sua, minha filha. Tome posse, porque eu estou colocando esta coroa na mão de vocês. Vocês estão prontos para reinar, para governar e para liderar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso em Cristo Jesus, Pai. Mediante esta palavra, debaixo desse direcionamento, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela palavra. Agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, pela minha vida, Pai, que estamos aqui. E o Senhor hoje está, Pai, nos direcionando, dizendo que nós estamos prontos para governar, prontos para reinar, prontos para liderar, porque assim o Senhor nos capacitou, assim o Senhor nos preparou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tome posse, meus irmãos, desta palavra. A coroa é nossa, a liderança é nossa, porque assim o Senhor fez, assim o Senhor faz e assim o Senhor age. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fiquem todos com Deus, Deus os abençoe.